Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de entrevista com os novos diretores e vice-diretores eleitos pelas unidades universitárias neste segundo semestre de 2020. Hoje conversamos com os professores que vão estar à frente do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu a partir de fevereiro do ano que vem. O diretor eleito, o professor Luiz Fernando de Almeida, muito obrigada por aceitar esse convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, muito obrigado. E também o vice-diretor eleito, o professor William Zambuzzi. Muito obrigada também pela sua participação, professor. É uma satisfação muito grande, já de antemão, parabenizo você e a TV Unesp pelo espaço. Muito obrigada. Bom, para a gente começar essa nossa conversa, professor Luiz Fernando, o plano de vocês ele foi construído com base em 3 princípios: dialogar, integrar e incluir. Por que eles foram escolhidos e como eles vão ser implementados? Esses temas foram escolhidos porque revisitamos um pouco o papel, a função, o significado e a situação que a universidade pública, e em especial a Unesp, está passando. Começaria pelo termo inclusão. Incluir hoje, eu vejo como um papel essencial da universidade pública, que acabou de ingressar na política de cotas e que vem já há algum tempo desenvolvendo políticas para a permanência estudantil e, claro, a presença dos estudantes nos espaços que a universidade propõe. Então, inclusão num sentido mais amplo, observando dificuldades e, eventualmente, buscando soluções para que esses estudantes sintam-se absolutamente acolhidos na universidade. Estamos aqui para a formação de recursos humanos e, dentro desse contexto, temos que estar organizados para que cumpramos esse papel fundamental. Então, a inclusão é parte do papel da universidade e estaremos aqui buscando diferentes formas de atenção ao estudante dentro desse contexto. Um segundo termo, o termo dialogar. O diálogo é fundamental. Sem essa perspectiva do diálogo, a gente não teria condição de avançar em proposições que, de fato, atendam o coletivo, atendam aquilo que a universidade, no caso o UB, precisa atingir do ponto de vista de organização das suas funções administrativas, das suas funções acadêmicas, né? E, por fim, a integração é fundamental, porque vimos que sem a perspectiva de trazer todos para perto, independente da condição em que estejam, sejam os docentes, sejam os técnicos administrativos e sejam os estudantes, a integração entre todos é o que faz a universidade, é o que faz o Instituto de Biociências. E mais do que isso, a forma do trabalho, a maneira como organizamos o trabalho, exige que a gente enxergue o próximo, enxergue a pessoa que está do nosso lado, que vem todo dia no trabalho, no local de trabalho, e isso faz toda a diferença quando partimos para a estratégia da integração em todos os sentidos, inclusive integração entre os estudantes de graduação, de pós-graduação, possibilitando espaços vinculados a oportunidades de esporte, lazer. Todas essas questões estão presentes no plano de gestão, justamente para trazer um ambiente melhor para a universidade, principalmente nesse momento pós-pandemia que a gente espera superar o mais rápido possível. Falando especificamente sobre esse contexto da pandemia, vocês assumem a gestão em fevereiro de 2021. O professor Luiz Fernando já estava na diretoria da unidade como vice-diretor, agora passa para o cargo de diretor. Estamos em plena pandemia, com muitas restrições ainda de atividades presenciais e com uma questão financeira também importante, uma restrição orçamentária bastante grande. Então, eu gostaria de saber, professor, quais vão ser os principais desafios do IBB nesse início de gestão? Estamos reorganizando as nossas atividades do modelo remoto emergencial.
temos já algumas iniciativas em andamento, como, por exemplo, a Agência de Divulgação Científica do Instituto e o próprio Núcleo de Tecnologias Educacionais, o EduTech, que estão nos ajudando numa melhor comunicação com o público externo, com os nossos próprios estudantes. Então, nesse sentido, não estamos utilizando recursos financeiros e orçamentários a mais, estamos apenas reorganizando as atividades e utilizando aquilo que já temos no Instituto, vinculado a essa perspectiva do ensino remoto à distância. No entanto, a gente sabe que, como, por exemplo, atividades práticas essenciais, importantes para desenvolver habilidades em nossos estudantes, essas ainda não pudemos oferecer a eles. Então, estamos nesse momento de mapeamento dessas atividades, de tal forma a programá-las e não deixar de executá-las antes do término do calendário letivo de 2020, que foi para o início de 2021. Então, dentro desse raciocínio, o que a gente gostaria mesmo é que, a partir desse contexto da pandemia, a gente possa reorganizar as atividades sem deixar de lado a qualidade do ensino e a qualidade da pesquisa que o Instituto já vem fazendo há algum tempo. É por isso que hoje a gente tem todo um mapeamento dos estudantes que consideraram suas atividades essenciais junto à Pró-Reitoria de Pesquisa, o mapeamento dos próprios docentes que estão vinculados a essas atividades, de tal forma a permitir que a gente continue funcionando. O IB não parou e o IB não vai parar. A gente pretende continuar com essas ações e trazendo, acima de tudo, segurança para aqueles que eventualmente estão vinculados às atividades essenciais e perspectivas de futuro aos nossos estudantes que estão ansiosos e que, de certa forma, estão no aguardo da oferta de disciplinas e componentes práticos presentes nos 5 cursos de graduação que temos aqui. Não haverá outra forma de avançar ou de entrarmos em 2021, já na gestão, na nossa gestão, se não pensarmos em utilizar da melhor maneira possível o que temos aqui. E eu queria fazer um destaque, foi justamente nesse período de reorganização que descobrimos, a gente já desconfiava, mas descobrimos que temos grandes talentos no Instituto vinculados às tecnologias digitais e às tecnologias da informação. Destaco aqui os técnicos administrativos que abraçaram essa ideia e estão aí à disposição, produzindo conteúdos e ensinando os docentes, alguns dos nossos docentes, a fazer essa proposta do ensino remoto emergencial. Então, a reorganização com a perspectiva da integração e do diálogo é o que vai fazer com que possamos seguir adiante, pensando sempre na função da Universidade do IB, na qualidade da formação dos recursos humanos. Certo. Agora, falando mais especificamente do plano de gestão que vocês montaram, ele está dividido em 2 eixos. O primeiro deles é o de gestão de interações acadêmicas, que diz respeito às propostas nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e cultura. E uma das primeiras propostas, que esse eixo apresenta seria fortalecer e interagir projetos de pesquisa e extensão com os alunos de graduação, tendo como norte, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Como que isso vai ser feito? Currículos conectados. Para nós fica evidente que os nossos estudantes de graduação estão vinculados aos seus componentes curriculares obrigatórios, todos cumprem muito bem essas atividades, mas a perspectiva do currículo tem que ir além da formação técnica, além de questões que desenvolvam habilidades. Em nossa opinião, os currículos eles podem estar mais conectados com a realidade social, eles podem trazer outras perspectivas aos estudantes que não apenas a atividade acadêmica, ou apenas a atividade de ensino, ou apenas a atividade de pesquisa quando conseguirem seus diplomas. Então, dentro desse raciocínio, a experiência que os nossos docentes têm em projetos de extensão, por exemplo,
que estão vinculados junto às universidades, às escolas públicas do município de Botucatu, pode trazer inúmeras realidades que muitas vezes uma sala de aula não dá conta de apresentar aos estudantes. Da mesma maneira, a expertise que faz com que os nossos docentes saiam para as escolas é a mesma expertise que eles consolidaram na sua carreira científica, na pesquisa. Então, nesse momento e com essa ação, ressignificamos a perspectiva da extensão a partir das bases sólidas que a pesquisa traz dentro desse contexto de comunicação científica com a sociedade. E aí, quando conseguimos fazer devidamente esse nosso papel, cumprindo esse nosso papel de levar de atender as demandas sociais junto com os nossos currículos de graduação, é o momento em que a gente conseguiria atender essa expectativa da sociedade. E os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, eles são hoje um norte, eles são, na verdade, pontos que mostram quais as ações que podemos ter vinculadas às questões de pesquisa e extensão. Então, esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles têm sido cada vez mais utilizados como base para o pensar e construir junto com a sociedade os projetos, e nada mais natural que isso retorne ao estudante. Então, a nossa capacidade de transformação social, ela também se consolida quando o próprio conhecimento da sociedade transforma os nossos currículos. É dentro dessa perspectiva e com essa integração que a gente pretende promover essas interações acadêmicas previstas no plano de gestão. E, professor William, uma outra proposta, seria fomentar as parcerias público-privadas, incluindo também as comissões de estágio, as empresas juniores, para oferecer mais oportunidades para os estudantes de graduação e de pós. Essa ainda é uma dificuldade dos estudantes, essa inserção no mercado de trabalho, por isso, essa proposta de vocês? Isso, Leire. Pela fala do professor Luiz Fernando, a gente tem aqui no Instituto de Biociências uma missão muito nobre, que compõe, inclusive, a universidade pública, que é fazer esse diagnóstico dessas demandas da sociedade, e trazer para serem desenvolvidas dentro dos muros, dentro dos nossos cursos, dentro dos nossos programas de pós-graduação. É claro que essa demanda dessa sociedade ela é bastante dinâmica, a gente tem que estar sempre atento a que o cenário social requisita das universidades, Dentro dessa proposta, inclusive, nós temos alguns centros, alguns fóruns de discussões dentro do Instituto de Biociências que promovem, inclusive, esse aproximar com instituições privadas, Como é o caso, por exemplo, das nossas comissões de estágio, prevendo aí interações mais facilitadas com esse setor, que na verdade, como você bem coloca, Leire, a gente tem uma certa dificuldade de promover essas interações, Mas ao mesmo tempo isso acaba sendo um ponto de destaque no nosso plano, porque a gente percebe que interações público-privadas, inclusive, pode aumentar algo que a gente tem discutido muito no Instituto de Biociências, que é fomentar receitas próprias, inclusive, tendo um cenário de prestação de serviços, tendo um cenário, inclusive, de empreendedorismo, com uma aliança junto ao Escritório de Inovação e Tecnologia, a gente acaba trazendo, então, para os nossos estudantes, também um olhar para essa relação público-privado, que de tal modo ganha repercussão importante, desde o seu estágio, pensando, quem sabe, em abranger, o leque de possibilidades para esse estudante quando formado, quando de fato no mercado de trabalho. Então esse sim é um desafio que nós temos, e a gente pretende nesse processo de integralizar, trazer esse processo integrado, poder discutir cada vez mais próximo dos nossos estudantes, essas questões das demandas da sociedade, podendo articular esses diferentes eixos, para que a gente possa, sim, criar essas possibilidades reais para os nossos estudantes. E nesse sentido, a aproximação entre a graduação e a pós-graduação é para favorecer esse trabalho, facilitar, vamos dizer assim, esse processo?
Exatamente. Quando a gente fala de universidade pública, a gente fala de algo já que nasce integrado, né? Nesse processo que nós temos conversado aqui, onde nós fazemos o diagnóstico de uma demanda da sociedade e traz isso, né, e assume esse compromisso dentro da universidade, a gente desenvolve essas demandas através dos programas de pós-graduação para que possamos transformar essas demandas em soluções, em produtos, né? E nesse processo, Leire, a gente acaba ganhando, né, acaba gerando conhecimento, e por isso, né, por esse processo de gerar conhecimento, nos qualificamos em ensinar. Então, de certa forma, a graduação vem como uma consequência dessa demanda da sociedade desenvolvida dentro dos muros da universidade pública. E, ao mesmo tempo, esse processo ele deve ser feito, né, de modo integrado entre graduação e pós-graduação, porque é justamente dessa maneira, né, que nós podemos, acima de tudo, qualificar os nossos estudantes de uma maneira crítica com a sociedade. A gente sabe das carências, né, de uma sociedade, de um estado, né, como o nosso, de um país como o nosso. Então, nós pretendemos, através de ações como essas, né, de fazer esses processos de integração. Então, integração, como o nosso próprio nome da chapa diz, né, vai além dessas fronteiras administrativas. Nós precisamos fomentar a integração acadêmica de alunos de graduação e pós-graduação, inclusive trazendo esse desenvolvimento social nessas diferentes esferas da universidade pública, né? Podendo fomentar de um modo cada vez mais crítico essas possibilidades. A gente sabe também, professores, que a permanência estudantil é um grande desafio da universidade como um todo, né? Eu gostaria de saber quais são as políticas, né, que vocês vão desenvolver para evitar a evasão escolar no IBB. A evasão, ela é a maior preocupação, na minha opinião, hoje da universidade. As políticas locais, Leire, elas estão relacionadas com a nossa capacidade de enxergar e escutar as demandas estudantis. Temos os recursos que estão vinculados à política de permanência, que nos autorizam a realizar, né, a outorga de auxílio socioeconômico, auxílio aluguel, junto com o subsídio de alimentação, àqueles estudantes em condições de maior vulnerabilidade socioeconômica. No entanto, em que pese o fator pandemia e as modificações sociais que a pandemia trouxe, e ainda que muitas vezes a vulnerabilidade não é apenas socioeconômica, também pode estar condicionada a uma vulnerabilidade vinculada à saúde mental, à deficiência de aprendizagem, enfim. De certa forma, quando a gente pensa em diminuir a evasão, é olhar para todos esses lados. É compreender que temos essa perspectiva de que os estudantes precisam desse olhar para continuarem conosco, para se fidelizarem aos cursos, para dar tempo para que, de fato, amadureçam com a ideia de ser um unespiano e seguir à frente com o diploma. Então, as políticas locais, em conjunto com a comissão de recepção, com a comissão de apoio ao estudante, olhar a essas demandas próprias, em conjunto com os coordenadores de graduação, para que sejamos capazes de, primeiro, compreender a demanda e realizar ações junto à assistente social, junto a outros parceiros do IB, para trazer essa perspectiva aos estudantes. Mas é importante ressaltar, não é, Leire, que a política de inclusão, de permanência e de diminuir a evasão, ela carece também de uma ação institucional. De nada, né, pouco adianta, né, o IB, a gente conseguir resolver esses problemas e atender a esses estudantes se nas demais unidades universitárias esse processo não ocorre a contento. Então, há que se pensar uma política institucional que converse um pouco com essa questão da evasão, com a questão da permanência, e quando a gente pensa nisso, é importante lembrar que a inclusão e a acessibilidade são pontos fundamentais para garantir essa manutenção do estudante junto ao seu curso de graduação. De certa forma, o sucesso dessas políticas vai ser medido justamente
a cada semestre, quando o estudante faz a nova inscrição de matrícula no semestre subsequente, e é onde podemos, de fato, observar esses índices de evasão. De qualquer maneira, parte muito da nossa capacidade de escuta daquilo que os nossos estudantes chegam dizendo, chegam mostrando, e mais do que nunca, chegam sonhando com a universidade. Esse sonho, ele não pode se encerrar nos primeiros 15 dias de curso, no primeiro mês de curso, no primeiro semestre. Temos que ter condições de alimentar esse sonho, e isso só é possível com uma aproximação de fato. E essa aproximação é fundamental, a partir dessa parceria com comissões de apoio, com os conselhos de curso, para atender essas demandas estudantis. Agora, falando um pouquinho especificamente da pós-graduação, uma proposta de vocês é implementar ações, né, que estimulem o depósito de patentes pelos pesquisadores do IB. Por que essa ação é importante, professor? Primeiro, porque é uma faceta da pesquisa científica pouco explorada. Quando avançamos na publicação de artigos e na comunicação científica, essa é uma natureza da atividade científica já muito conhecida por nossos estudantes de mestrado e doutorado, e eles fazem muito bem. No entanto, é importante mostrar outras realidades. E essa outra realidade seria avançar na aplicação dessa pesquisa científica. De que maneira as ferramentas, os instrumentos, os dados científicos podem contribuir para o avanço das tecnologias, resolver problemas da sociedade, e quando isso ocorre na perspectiva de depósito de patentes, a transformação daquele conhecimento científico em um conhecimento prático aplicado é muito mais rápido. Não é um caminho simples, claro, existe todo um protocolo, um conjunto de procedimentos para que a gente consiga avançar nesse depósito de patentes, mas também é um caminho que, justamente por não ser muito explorado, talvez, certamente, traga bastante curiosidade, bastante envolvimento dos estudantes. Claro que isso depende da interação dos nossos docentes com essa perspectiva de depósito de patentes. De qualquer maneira, quando nos desafiamos, ou quando desafiamos os estudantes, os programas de pós-graduação, para contribuir com a sociedade, o depósito de patentes é uma perspectiva bastante interessante, principalmente porque ele contribui muito também com a avaliação dos próprios programas de pós-graduação. Esses programas, eles são avaliados, claro, por sua capacidade de produção científica, mas também são avaliados por essa perspectiva do impacto social da pesquisa produzida. Então, ao mesmo tempo em que fomentamos uma formação complementar aos estudantes de pós-graduação, também ajustamos da melhor maneira possível como que os nossos programas estão sendo avaliados pela CAPES. Então, essas são ações que podem contribuir e trazer, de fato, como já foi dito aqui, Leire, perspectivas diferentes aos estudantes. Acho que isso que é um ponto muito importante, mostrando que existem vários caminhos, e ele pode, sim, escolher um deles aqui, estando conosco na universidade. Muito interessante, professor. Nós vamos para um rápido intervalo, mas não saia daí que no próximo bloco vamos saber o que os novos gestores do IB planejam para a gestão de pessoas, infraestrutura e serviços. Estamos de volta para conhecer mais detalhes das propostas da nova diretoria do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu, que assume em fevereiro do ano que vem. Conosco o diretor eleito, professor Luiz Fernando Rolim de Almeida, e o vice-diretor eleito, professor William Fernando Zambuzi. Professores, no bloco anterior nós falamos do eixo de trabalho de vocês relacionados à graduação, a pós-graduação e a extensão. E agora vamos tratar do segundo eixo de trabalho do plano de gestão, que é a infraestrutura, pessoas e serviços. A gente sabe que com a pandemia houve o cancelamento de muitos dos concursos da universidade.
Eu queria saber como que vocês vão lidar, né, com a carência de professores, de servidores técnico-administrativos no Instituto. Até mesmo antes da pandemia, já tínhamos problemas sérios com a falta de docentes e técnicos administrativos. O esvaziamento dos nossos departamentos, dos nossos corredores, dos laboratórios, isso fica evidente. Nesses últimos 4 anos, enquanto eu estava na vice-diretoria, nós saímos de 176 docentes para 128 docentes. É uma redução muito grande, observando o que o Instituto se propõe a fazer e aquilo que ele vem fazendo, sem deixar a qualidade do ensino e da pesquisa cair. Hoje, o que nós temos no Instituto aproximadamente 1/3 daquilo que a gente aplica anualmente em termos de carga horária para os nossos cursos de graduação. 1/3 disso acaba sendo atendido por professores substitutos. Então, essa é uma solução emergencial que vem desde 2014, mas que a gente acredita que ainda não é a melhor maneira da gente resolver esse problema. Temos professores substitutos de extrema qualidade, de extrema competência, reconhecido por nossos estudantes, e que ficam nesse compasso de espera anualmente, dentro da perspectiva dos concursos de professores substitutos que ainda podem ser realizados. As contratações que estavam previstas e aprovadas para o nosso quadro de servidores efetivos, de fato, ela foi suspensa por conta da pandemia, por força de lei, e a gente espera que nessa reorganização das atividades a gente possa organizar esses espaços vazios, sem deixar de lado e sem deixar de atender os nossos estudantes e aquilo que eles buscam na universidade. Não é um momento fácil, existem alguns pontos bastante dramáticos quando a gente pensa na ausência de alguns profissionais no Instituto, mas com esse diálogo efetivo com a comunidade, mostrando diferentes caminhos e, de certa forma, construindo de maneira criativa outros caminhos, a gente pretende superar essa fase do ano de 2021, onde os concursos ainda estarão suspensos. Mas a gente espera que tão logo, lá em 2022, a universidade esteja em condições de realizar a reposição do seu quadro, de fomentar plano de carreira e, acima de tudo, manter o compromisso com a formação dos recursos humanos e produção do conhecimento a partir da perspectiva da reposição do quadro de docentes e de servidores técnicos administrativos. Leire, vai ser um desafio enorme manter a universidade esvaziada nesse aspecto, mas acredito muito e tenho convicção que a gente vai conseguir resolver isso a partir dos próximos anos. Com certeza, professora. Uma outra proposta de vocês também é uma maior articulação entre as diretorias e as seções técnicas administrativas para dar mais agilidade, né, a processos e questões administrativas. Também faz parte, né, de toda essa reorganização? Sim, faz parte dessa reorganização, principalmente porque processos e procedimentos compartilhados entre diferentes seções e diferentes diretorias, eles podem ser melhor desempenhados e ter melhor andamento quando cada um que faz parte do processo entende e compreende a importância daquele passo. Então, um exemplo quando um departamento solicita um material para a seção de materiais para compra. Isso tem que passar pela seção de finanças, com aprovação também do chefe do departamento. Isso passa por todo um procedimento de compras dentro das normas legais. Esse produto chega na instituição, é recebido por um técnico administrativo, é encaminhado ao departamento e que, de fato, vai usar e como que esse usuário desse produto vai avaliar todo esse processo. Então, quando a gente fala em envolver as seções e diretorias, é fazer com que
todos que contribuíram desde a solicitação do produto até o uso daquele produto façam parte de grupos de trabalho, dialoguem entre si, avaliando o que pode melhorar nesse aspecto, que procedimento pode ser mais efetivo, menos burocrático, e que procedimento, principalmente, atende às expectativas do estudante ou do docente que vai usar aquele produto comprado. Não podemos esquecer que estamos aqui, a nossa atividade fim é a formação de recursos humanos, é a produção de ciência, e quando envolvemos os técnicos administrativos dentro dessa perspectiva, é importante que eles também sintam-se abraçados por essa atividade fim. E compreender esses processos e procedimentos pode ser, sim, um fator decisivo, principalmente porque eles, nada melhor do que eles, para dizer o que pode ser mais efetivo, o que é desnecessário dentro desse processo e o que pode trazer mais rapidez e coerência para a universidade quando a gente pensa em agilidade, quando a gente pensa, de fato, na utilização daquilo que a atividade fim pede. Então, é mais um elemento que exige integração e diálogo, viu, Leila? Nesse sentido, professor, vocês também propõem ouvir os servidores técnico-administrativos e os professores para uma nova organização departamental. O que vocês estão pensando nesse sentido? Recentemente, passamos por um processo de redepartamentalização, saímos de 13 departamentos e fomos para 5 departamentos. Obviamente, é um processo que demanda tempo, mas, acima de tudo, demanda uma avaliação precisa do que está acontecendo e do que está, de fato, funcionando dentro dessas novas estruturas departamentais. Eu vou passar para o professor William, que atualmente é chefe de um dos departamentos, não é, professor? Mas o mais importante, o ponto de partida, é utilizar a avaliação departamental como um instrumento de promover essa eventual mobilidade de docentes e técnicos administrativos, caso esse seja o interesse dos grupos. Professor William. Obrigado, Leire, obrigado, Luiz Fernando, pela questão. Realmente, quando a gente fala de processo de redepartamentalização, nós vivemos isso aqui no Instituto de Biociências, Leire. Discutimos isso durante 13 meses, né, e chegamos nessa formatação, né, de 5 departamentos. Nesse processo, inclusive, muito se especulava já lá atrás, né, do que seria feito a partir dessa reforma administrativa, né, com esse olhar, com esse ganho acadêmico. Só que, justamente depois que tomamos posse nas novas chefias dos novos departamentos, dia 1º de fevereiro, instaurou aí a questão da pandemia e muito acabou nos penalizando quanto a essa reflexão acadêmica, né, desse novo cenário reestruturado dos departamentos de ensino. Então, a gente vislumbra no próximo ano, inclusive, com a retomada das atividades presenciais, que também se faça uma retomada, né, dos ganhos e das perdas, uma avaliação, né, um diagnóstico dos novos departamentos, para que a gente possa rediscutir algumas questões, né, e possibilitar também, caso aconteça, alguns eventos, né, porventura de docentes, técnicos administrativos, que nesse novo cenário se sinta mais familiarizado com outro departamento do que com aquele que de fato ele está hoje desenvolvendo as suas atividades. Então é uma questão bastante delicada, mas propositiva aí, para que façamos nos próximos anos, né, nos próximos meses, um olhar e um diagnóstico melhor dessas atividades, desses departamentos reestruturados. Mas, certamente, essa reforma, que inicialmente partiu de uma reforma administrativa, já tem ganho alguns avanços acadêmicos, né, com a integração de diferentes saberes, com a integração de conteúdos das disciplinas, com uma discussão um pouco mais atenta, né, a essas questões que nós vínhamos discutindo lá atrás, de sombreamento de conteúdo, etc. Então, há sim um ganho acadêmico também como consequência dessa causa que foi a reestruturação. E, professor William, vocês propuseram ainda, né, a criação de um centro de facilidades de apoio à prestação de serviços do IBB, que é chamado de IB Mais Fácil. Queria saber mais detalhes, né, dessa proposta, diante de tudo que a gente já vem discutindo aqui de integração, de agilidade nos serviços, né?
Como que vai ser a implementação desse centro? As atividades de pesquisa, as atividades de ensino e extensão no Estúdio de Biociências, elas nascem integradas. Isso são indissociáveis, né? A gente acaba, muitas vezes, não delimitando onde finaliza uma esfera e começa a outra, né? Então, o que a gente sabe hoje do Estúdio de Biociências é que ele é um instituto que, de fato, produz com muita excelência a formação de recursos humanos e, através da formação de recursos humanos também, acaba gerando conhecimento, né? E nessa proposta de excelência do Estúdio de Biociências, nas suas atividades, a proposta da plataforma IB Mais Fácil seria, nesse primeiro momento, fazer um diagnóstico dessas potencialidades, reunir isso numa plataforma que, de fato nós pudéssemos reunir o que nós podemos desenvolver em relação a essa questão de prestação de serviços, mas, ao mesmo tempo, Leire, a nossa proposta vai um pouco além dessa questão de prestar serviços, né? É claro que atrelado legalmente com a fundação que nós temos aqui no Estúdio de Biociências, mas também nessa plataforma criar um centro de facilidades para que os próprios pesquisadores, alunos e docentes se encontrem nas suas próprias atividades, que a gente consiga fortalecer, né, uma rede interna de atividade, onde, muitas vezes, diferentes metodologias, diferentes equipamentos, eles possam ser compartilhados. Nós temos discutido também nesse cenário, Leire, a possibilidade de criar uma rede interna, né, para fazer permuta, por exemplo, de reagentes. Porque muitas vezes, né, nós aqui temos vários laboratórios desenvolvendo pesquisas, né, e muitas vezes compartilham de reagentes comuns, né, e há necessidade, muitas vezes, de compra de 2, 3 frascos, custando aí milhares de reais, né? Então a gente vislumbra com essa potencialidade fazer uma otimização daqueles insumos que nós adquirimos, seja com verba da própria instituição, ou seja com verba de outras fontes, como é o caso da própria FAPESP, né, que nós temos a FAPESP fomentando muito das nossas atividades aqui no Instituto de Biociências. E, professor, o fortalecimento, né, das comissões do Instituto também é uma preocupação do plano de vocês. A Comissão Interna de Biossegurança, a Comissão de Ética e de Uso de Animais, a própria Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu gostaria de saber, né, por que vocês destacaram, né, um ponto específico para essas comissões e por que elas são importantes para o Instituto? Primeiro, quando a gente olha para essas comissões na sua essência e na sua finalidade, a gente acaba nos respaldando, né, de adjetivos, onde nos coloca numa questão de otimizar as nossas atividades. Então, nós temos nessas comissões, de fato, o protagonismo de diferentes ações desenvolvidas aqui no Estúdio de Biociências, onde a gente possa, de alguma forma, né, desenvolver as nossas atividades, trazendo isso para um processo horizontal de discussão, onde cada comissão, dentro das suas premissas, né, consiga trazer esse alicerce para que essas discussões, elas se fomentem, né? Então, a gente, para que possamos fomentar, de certa forma, e respaldar de modo seguro e acadêmico as nossas atividades, nós precisamos fortalecer e oferecer protagonismo a essas comissões, seja o CIPA, seja a CIBIL, seja o CEUA, né? São comissões de extrema relevância e são pré-requisitos para as nossas atividades. Então, nós precisamos fortalecer essas atividades dessas comissões para que possamos ter o alicerce, né, das nossas próprias atividades acadêmicas. Por exemplo, hoje se discute muito a questão de experimentação animal, né? Nós precisamos fazer essa reflexão, nós precisamos fortalecer a comissão que, de fato, chancela ou não a prática de experimentação animal de alguns grupos do Instituto de Biociências. E, ao mesmo tempo, qualquer atividade que desenvolvemos aqui no Instituto, ele demanda de um nível de segurança que a CIBIL, ela vem agregando essas questões e oferecendo potencialidades de desenvolvimento. Ou não, nós precisamos, de fato, ter esse levantamento através do fortalecimento dessas comissões para que detectemos, né, alguns pontos, eventualmente pontos frágeis, né, que a gente possa, de certo modo, protagonizando essas comissões, poder
como diretoria, poder fomentar essas atividades e fortalecer cada vez mais essas questões que são de extrema relevância, né, para qualquer atividade que se pratique dentro do Instituto de Biociências. Inclusive, para finalizar, Leire, nós temos comentado, né, o nosso plano de gestão, ele é um plano de gestão dinâmico, né, a gente costuma dizer que ele é um plano de gestão que foi feito um rascunho, à medida que os acontecimentos eles vão se aparecendo, né, a configuração de novos cenários eles vão se formando, a gente vai reparando, né, essas questões que foram levantadas inicialmente no plano. Em relação às comissões, inclusive, nós temos iniciado uma conversa de estabelecer um escritório de boas práticas de experimentação científica e acadêmica no Instituto de Biociências, de tal modo que a gente consiga também fazer uma identidade, né, das nossas atividades, sobretudo trazendo também uma questão de fazer um gerenciamento desses dados, né? Hoje em dia a gente sabe que a própria FAPESP tem estimulado, né, e exigido que se faça um gerenciamento de dados. Nós queremos, né, através de uma conversa franca e horizontal com os nossos colegas, promover isso a partir da direção do Instituto de Biociências para os diferentes pesquisadores que nós temos aqui no Instituto. Certo, e para a gente encerrar, eu gostaria de saber do professor Luiz Fernando, né, para os próximos 4 anos, vocês planejam oferecer cursos temáticos para os servidores técnico-administrativos, também para os profissionais terceirizados e ainda divulgar um boletim com as atividades acadêmicas do IB, por exemplo, captação de bolsas, editais de concursos, enfim, uma série de questões envolvidas na dinâmica do dia a dia do IB, né? Eu gostaria de saber por que essas 2 ações foram elencadas, como elas vão ser trabalhadas e a importância delas. Leire, porque precisamos nos enxergar mais e melhor nas nossas atividades. Quando nos enxergamos e quando reconhecemos o que cada um faz a partir de boletins, divulgação de dados, de números, de bolsas, de projetos, essa perspectiva de nos encontrarmos no IB e conhecer o que cada colega está fazendo e abre aí a perspectiva de possíveis parcerias que até então não tinham sido acionadas. Ainda, quando pensamos nos treinamentos, né, na capacitação, a gente acredita muito que o desenvolvimento profissional também leva a um crescimento pessoal. A vontade de vir ao Instituto, de realizar o seu trabalho, dependente também do quanto que estimulamos isso. Esse estímulo ele pode vir a partir de treinamento, de capacitações que estão vinculadas à atividade daquele profissional técnico-administrativo que trabalha conosco. E aí, quando pensamos naqueles que estão conosco, os nossos, o pessoal do terceirizados, né, dos contratos de terceirizados que nós temos para inúmeros serviços, eles também vivem a universidade tanto quanto a gente. E, de certa forma, eles também merecem essa atenção, eles precisam desse tipo de treinamento para também melhorar a capacidade de trabalho e fazer com que, de fato, sintam-se estimulados dentro dessa perspectiva de aprender mais, aprender coisas, saber fazer aquilo que precisa ser feito dentro da perspectiva da capacitação. Então, são duas frentes que a gente acredita que modificam o ambiente de trabalho. Traz um ambiente de trabalho mais leve, mais saudável, mais seguro, quando pensamos em treinamentos de biossegurança, inclusive, e isso promove, de certa maneira, uma capacidade de relacionamento entre as pessoas acima do seu vínculo trabalhista, acima do seu vínculo do trabalho. E aí, quando a gente entra nessa perspectiva de integração de fato, promovendo essas mudanças, que acho que depois da pandemia, principalmente, serão fundamentais. Bom, essa nossa conversa está chegando ao fim. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para a comunidade acadêmica que está esperando a nova gestão a partir de fevereiro do ano que vem. Bom, o que eu gostaria de dizer é não desanimem. A gente vai conseguir seguir adiante, apesar de tudo. Apesar
do futuro ter ficado um pouco obscuro perante essa pandemia, vamos aqui nesse momento nos presentear com o dia de hoje, com o presente. E o dia de hoje é fazer aquilo que a gente sabe fazer, estar comprometido com as nossas atividades e saber lembrar que esse momento de distanciamento ele vai passar. E quando ele passar, os abraços fraternos, a vontade de estar junto, a vontade de refazer e de reconstruir, eventualmente, pilares que foram desconstruídos em função da força da crise que a pandemia traz, e certamente essa reconstrução em conjunto vai fazer toda a diferença para a universidade pública e toda a diferença para as unidades universitárias da Unesp. Então, acreditamos muito nessa capacidade de integração no retorno, principalmente. E, enquanto ele não chega, vamos acreditar naquilo que a gente faz e naquilo que consolidou a universidade, que é o nosso trabalho diário com a formação de recursos humanos e a produção de conhecimentos. A palavra que fica nesse momento é gratidão pela compreensão, né, dos nossos estudantes, gratidão pela compreensão dos nossos técnicos administrativos, dos nossos docentes, por avançar e encontrar o melhor de si nesse processo de reaprendizado, né? O IB, ele contou muito com isso, e hoje eu posso dizer que eu sou parte de um instituto que tem encontrado na pandemia algumas alternativas importantes, né? E tem se encontrado também na pandemia, ainda que com o distanciamento, um aspecto que tem fortalecido cada vez mais a interação, ainda que virtual, entre as pessoas. Tivemos a oportunidade de discutir vários pontos nesse ano que está terminando já, no último mês aqui, né, dezembro, e ao mesmo tempo eu gostaria de agradecer à comunidade por ter nos apoiado desde o início. Nós fizemos aí uma campanha de mais ou menos 40 dias, né, foram quase 30 reuniões, e nesse processo o apoio ele foi de fato bastante grande, né, nós tivemos um apoio do Instituto de Biociências para estar à frente dele a partir do ano que vem, e certamente, através dessa proposta de integração, do diálogo, da manutenção desse processo transversal de fazer gestão, fará com que encontremos, a partir do ano que vem, algumas alternativas, né, quando da discussão da retomada das atividades presenciais. Certamente esse dia chegará, e nós precisamos estar preparados, né, para reassumir essa discussão junto à comunidade, para que encontremos juntos a melhor maneira de fazer a gestão do Instituto de Biociências. Inclusive, Leila, a gente tem discutido muito nesse processo, nessa caminhada, que integrar o IB não é apenas fazer integração de serviços, integração de saberes, integração de pessoas, mas é também integrar a história com as atividades que nós temos desenvolvidos hoje, no presente, né? Porque nós sabemos do tamanho do Instituto de Biociências e nós configuramos muito a importância daqueles que nos antecederam nesse processo de construção do Instituto de Biociências. Então, a gente espera um IB cada vez mais fraterno, mais com as mãos dadas, porque as mãos dadas, na verdade, não faz com que o Instituto se torne cada vez mais forte apenas, faz com que o Instituto se encontre, de fato, na sua unidade, né? A unidade que queremos, a unidade que desenvolveremos, parte, de fato, desse processo de integração. Eu desejo uma boa gestão para vocês e, mais uma vez, agradeço, professor Luiz Fernando, a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço e parabenizo mais uma vez pela iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigada também, professor William, por ter aceitado o nosso convite. Sempre um prazer poder falar um pouco do nosso Instituto de Biociências e também parabenizo vocês pelo trabalho. Muito obrigada. E esta edição está chegando ao fim, mas se você quiser rever esta entrevista, ela está disponível na íntegra no nosso canal do YouTube. Muito obrigada por sua companhia. A gente se vê. Tchau!